Bom, então nesse vídeo aqui pós-derrota eu quero falar sobre o Fernando Diniz, se tem alguma chance dele ser demitido, uma opinião também de um torcedor, né, que eu tenho a dizer sobre o Fernando Diniz, que lembrando, na época quando o Seabra estava para ser demitido, eu era sim a favor da troca do comando técnico, não tem como, né, defender o Seabra em 15 jogos ter ganhado um, então não tem muito o que discutir, e o Fernando Diniz, na minha opinião, faria sentido? Bom, vou responder isso aqui nesse vídeo, mas vale lembrar. Para o próprio Alexandre Matos, para o próprio Pedro Lourenço, eu acredito que não. Por quê? Porque desde quando eles chegaram, inclusive o tom da entrevista coletiva sempre foi muito mais o seguinte: sabe que é um treinador que vai ter um processo maior, vamos colocar assim, até ter essa adaptação. O Fernando Diniz vai ter esse tempo? E sempre foi falado que sim, que ele teria e tudo mais. Porém, será que alguma coisa pode mudar depois dessa final? Que é aquela coisa, é muito diferente o Cruzeiro perder um título, né, perder uma final, porque acontece, você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Isso aí tudo bem. Mas a questão é, essa postura do Cruzeiro aqui no jogo contra o Racing é admitível? Porque, tudo bem, o Wallace que tem culpa, eu vou falar sobre ele, tanto dele quanto do Fernando Diniz, se eles têm alguma chance, né, de deixar o Cruzeiro. Acredito eu que um saindo, o outro fica. Eu vou explicar aqui para vocês o seguinte também. E uma partida, segundo tempo, muito bom, né, do Cruzeiro e tudo mais. Se tivesse, eu não digo, se tivesse começado o jogo desse jeito. Porque numa final, só desse jogo aqui não ter ficado truncado até os 70 do segundo tempo aqui, já foi uma vitória para o futebol sul-americano. Mas eu falo o seguinte, o Cruzeiro precisava realmente entrar com aquela postura, na minha opinião, até mais retrancada do que qualquer outra coisa. Tipo, o Cruzeiro já não precisava ter abrido mão, até mesmo do que eu até postei lá no meu Instagram, do que o próprio Fernando Diniz acredita para ter, né, que jogar um futebol medíocre, como que foi, levou 3 gols, o Cruzeiro como que leva, né, 3 gols, por exemplo, em 20 minutos em uma final, um gol foi anulado e tudo mais, mas assim, faz algum sentido nessa história? Eu vou comentar aqui com vocês, beleza? Só antes, tem um alento aqui para vocês da Esportiva VIP, recado rápido, eu vou só mostrar aqui as cotações desse próximo jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, que em casa, né, a cotação até aumentou aqui para esse duelo, mas eu vou aqui então numa vitória do Cruzeiro, porque acredito que, né, o Cruzeiro, se quiser alguma coisa agora, vai ter que focar no Brasileirão. Tá aqui essa partida, final de semana também tem várias partidas, não sei quando que vai estar saindo esse vídeo, se é no sábado mesmo, se é no domingo, mas enfim, tem também jogos da Premier League, ó, com alguns times favoritos jogando dentro de casa, por exemplo, não, já passou do Manchester City, mas tem aqui, por exemplo, o Manchester United fora de casa, 100% de bônus, o link está aqui embaixo então para vocês na descrição. Então, o Fernando Diniz que chegou, né, pelo Cruzeiro, tem números terríveis até aqui, se você for somar. Eu acabei esquecendo, né, de pegar esses números exatos até aqui, perdão aqui para vocês, mas um aproveitamento péssimo, só para você ter uma ideia, 11 jogos e apenas 2 vitórias. Venceu o Criciúma e venceu o Lanús. É aquela coisa, eu fiquei feliz nessa vitória contra o Lanús porque venceu no momento que era mais importante, né? Apesar de que, na minha opinião, o Cruzeiro nem mereceu passar, nem do próprio Lanús. Derrotas terríveis, né? Por exemplo, essa aqui pro Flamengo bem mais ou menos. Esse jogo aqui também contra o Criciúma, o Cruzeiro venceu o primeiro tempo, né? Jogou bem, mas no segundo não fez nada. E o Fernando Diniz, na minha opinião, ainda não é nem que, por exemplo, eu vejo assim um início de trabalho. Não, eu não vejo nenhuma diferença, por exemplo, antes do primeiro jogo dele pelo Cruzeiro e esse último agora. Por exemplo, o Cruzeiro depende muito mais das jogadas do Matheus Henrique e do Matheus Pereira individuais. O Lautaro Dias e o Barreal não têm conseguido se firmar, que era uma coisa que até eles vinham crescendo de produção, mas sempre com muitos altos e baixos. O sistema defensivo do Cruzeiro parece que piorou, né? Obviamente, não parece passar nenhuma confiança, nenhuma dupla, seja o Vidalba, seja o João Marcelo, seja o João Marcelo e o Zé Ivaldo, enfim, não vejo nenhuma confiança nesses dois, nesse trio, né, de zaga do Cruzeiro. Então não tem como falar que o Cruzeiro até piorou, na minha opinião, ou manteve o mesmo nível terrível que vinha sendo naquela reta final ali do Seabra, né, que o Cruzeiro não estava jogando absolutamente nada com o Seabra e depois assumiu o Diniz. Aquele jogo contra a volta, né, contra o Libertad já demonstrou isso. O Cruzeiro ia ter muitas dificuldades para colocar, né, tudo o que o Fernando Diniz esperava, e é uma questão que eu falei aqui no início do vídeo para vocês. Vou até deixar aqui um post do Iron Luiz, acho que é isso. Eu gosto dele, ele é daqui do portal Deus Me Livre, mas eu sempre acompanho ele aqui há muitos anos e eu acho interessante alguns posts que ele faz no decorrer do jogo, depois e tal. Ele falou aqui, ó, não gosto do Fernando Diniz como técnico, falei isso quando veio, né, e acho o trabalho dele até aqui ruim. Torci para dar certo, porque não quero ter razão, quero ser campeão, mas esse estilo de jogo não me agrada e não vejo nele, né, a capacidade de variar jogo quando precisa, isso aqui é verdade. E falou aqui também sobre o Alexandre Matos, né, que gasta demais e que eu vou fazer um vídeo aqui específico sobre o Alexandre Matos, esses pontos de contratações, acredito eu que vai sair aqui no domingo, então já se inscreve aqui para não perder nada. Mas assim, tá, Gustavo, você demitiria o Fernando Diniz? Olha, eu acho que não é o técnico ideal para o projeto do Cruzeiro.
Nem porque o próprio Pedro Lourenço e o Alexandre Matos acredita, nenhum dos dois, pelo que eu já conheço, né, dos dois, assim, não é de aceitar um treinador ficar 7, 8 meses treinando o time para ter resultados, senão teria mantido o Fernando Diniz, né, ou o Fernando Zeabra, não é claro. E o Fernando Diniz, na minha opinião, não dá nenhum adentro até aqui de que vai melhorar, de que, por exemplo, vai contratar jogadores, vai ficar o Campeonato Mineiro e vai dar a volta por cima. Talvez dê, sinceramente, eu nem duvido disso não. Mas o que aparenta, né, pro Cruzeiro nesses, não é 5 partidas, já foram 11, né, até aqui, é que o Cruzeiro não vai evoluir. E aí chega no momento importante, o Cruzeiro joga com um chutão, você pode ver aí no início do jogo, gente, quem jogou futebol sente aquilo, né, parece que o cara tava com medo, o Marlon, o Vidigal ali pegava a bola até meio que travado, com medo do que iria acontecer. E aqueles 2 gols, um atrás do outro, era mais do que se esperado, né? Você vê a reação na cara dos jogadores do Cruzeiro. Então, eu mandaria embora sim o Fernando Diniz. Acho que tem técnico, opções melhores. Por exemplo, já trouxe aqui para vocês, o Tite, por exemplo, seria uma opção. Técnico muito mais consistente, apesar de um trabalho muito ruim também no Flamengo. Tem o outro também, agora não vou lembrar tudo de cabeça, mas o que estava no Botafogo, foi lá pro Al-Hilal, o Luiz Castro, também acho que seria uma das melhores opções. Depois eu posso falar sobre opções, mas tem sim que pensar nesse ponto. Tá, vai demitir ele, mas vai para trazer quem? Não sei, sinceramente. E acho que até seria o mais correto deixar nessa reta final o que tem ainda, né? Eu acho que esse próximo jogo contra o Grêmio vai indicar muitas coisas ainda. Enfim, acredito que essa mudança de técnico também, você dá pra ver no tom de entrevista do próprio Matheus Pereira, que é o líder do elenco, depois da saída do Seabra já foi um tom ruim, tipo, parece que nem todos os jogadores eram a favor da chegada de um novo técnico, independente se fosse o Fernando Diniz ou não. Eu, pelo menos, tive essa impressão. Aquele áudio vazado do Pedro Lourenço também se junta tudo nesse bolo, e eu acho que o Fernando Diniz não vai ser demitido, pelo menos eu tô gravando esse vídeo aqui, gente, 7h44, tá? Logo depois do fim do jogo. Eu acho que ele não vai ser demitido, porque senão o Pedro Lourenço já teria deixado claro, né, de que o Cruzeiro teria sim que buscar os resultados, caso contrário teria uma troca. Mas pro ano que vem, aí já é outros 500, eu sinceramente acho que já é outros 500, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Sobre essa questão do Wallace, né, no jogo, ainda na transmissão, o pessoal falou que ele saiu e jogou, ele ficou chateado, né, com essa substituição, e nem cumprimentou o Fernando Diniz e tudo mais, passou direto e foi direto pro vestiário sem falar nada, né? Sem falar nada com ninguém. Então, é um negócio assim de que podemos colocar que eu não sei se o Wallace realmente veste mais a camisa do Cruzeiro, ainda mais quando tiver o Fernando Diniz, porque depois dessa reação dele eu ficaria bem surpreso se os dois fizessem as pazes ou algo nesse sentido, fora de que o Wallace, pelo amor de Deus, gente, que partida horrível que é essa? Ele já vinha caindo de rendimento. Eu nem sou o maior fã hoje do estado físico do Lucas Silva, mas pelo que ele jogou contra o Criciúma, né, eu acho que deveria sim ter mantido, tá? O jogo ter entrado o Lucas Silva como titular e não 2 volantes tão parrudos, né? O Wallace e o Lucas Romero, na minha opinião, é muito, muito defensivo para um jogo que o Cruzeiro não estava com uma vantagem, não era esse o objetivo, sinceramente, e ele já vinha caindo de rendimento, né? Muito diferente daqueles primeiros jogos. Acredito que sim, ele deve voltar a jogar com o time do Cruzeiro. Não sei se por agora, a torcida também está bem revoltada, eu também tenho que me controlar, né? O que eu vou dizer para vocês também, porque senão, né, arrumar problema aí já é demais. Mas a questão que eu vejo é o seguinte, se o Fernando Diniz continuar, ele vai ter espaço? Eu diria que não, tá? Mas se tiver uma troca de treinador, aí sim, nem ficaria surpreso se ele nem fosse relacionado, tanto ele quanto o Rafa Silva, né, pro próximo jogo contra o Grêmio, mas o Wallace, se ele aparecer uma vez na temporada daqui pro final, eu particularmente ficaria bem surpreso. Agora eu não sei vocês. Você mandaria o Fernando Diniz embora? Então, o Cruzeiro vai ter que remontar de novo, né, esse seu planejamento? Sinceramente, nem sei o que esperar. Uma partida terrível, né? Eu já não estava assim, o mais confiante do mundo, sinceramente. Quando a partida não mexe muito comigo, eu falo, meu Deus, eu estou ansioso para aquele jogo. Por exemplo, nem tava para esse jogo, né? Não que eu não queria que o Cruzeiro ganhasse, né? Mas parece que até os próprios jogadores estavam pensando desse jeito, né? Uma coisa é eu pensar aqui no meu quarto e falar, nossa, eu não estou muito confiante nesse jogo, hein, rapaz, sabe? Mas uma coisa é os jogadores, parece que nem demonstrar essa vontade de, sei lá, vestir a camisa do Cruzeiro. E o Fernando Diniz, sem dúvida, tem culpa disso. Eu acho que se for para ter, né, esse estilo de jogo que não tem, o Cruzeiro hoje tem algum padrão de jogo, não tem, completamente perdido. Nem o que o próprio Fernando Diniz tenta, né, implementar, pouquíssimas vezes o Cruzeiro fez nesses últimos 11 jogos. Nessa final, nem tem como, né, falar que deu para ver alguma coisa que o Fernando Diniz mudou no Cruzeiro, porque o segundo tempo foi muito mais uma abafa, o Racing que recuou, e no primeiro tempo o Cruzeiro parece que, né, totalmente apático, com medo, era para ser até ao contrário, era isso que eu esperava do Fernando Diniz. Não, por exemplo, eu sabia que com esse combo do Fernando Diniz é igual quando vai chegar o Gabigol, vai ter problemas nesse campo e pode ser que dê errado, mas é aquela coisa, eu já sabia que o Fernando Diniz iria ter esses momentos de baixas, né,
Mas eu esperava que isso aconteceria, óbvio, né? Tá aqui nos primeiros jogos. Mas uma decisão, ele abre mão até mesmo do que ele acredita. Eu esperava pelo menos que ele iria deixar o time mais ofensivo. Se fosse para acontecer igual foi nessa final, por exemplo, coloca o Mano Menezes ali, que eu acho que o Cruzeiro teria uma chance bem melhor, né? De ter ganhado o título com um técnico totalmente retranqueiro, né? Obviamente não gostaria, tá, gente? Do Mano Menezes aqui no Cruzeiro, eu só tô fazendo essa analogia. Mas enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vai ter outros vídeos nesse domingo falando sobre uma lista de saídas, quem que eu vejo que tem que deixar o Cruzeiro pro ano que vem, e também sobre o Alexandre Matos. Será que ele tem errado demais a mão nessas contratações? O Cruzeiro que montou mal, sim, o seu elenco para essa reta final, não tem como dizer. E sobre o Seabra também, será que ele deveria ser mantido? Esses vão ser assuntos para o vídeo de amanhã. Então é isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima, né? Infelizmente não com esse título, mas vamos ver. Uma Libertadores daqui pro final do ano, já estaria mais do que feliz. Valeu!